Vamos para os palpites do concurso 961 da Loteca. As marcações em vermelho representam os 14 palpites secos, com o modelo de bilhete para bolão, com 7 duplos. No jogo 1, ambos devem confirmar a vaga para a final da Copa do Brasil. Com a semifinal decidida, Renato deve voltar a usar força máxima no Brasileiro. Para tentar dar o troco pela derrota do primeiro turno, o Galo vem como marido fiel, só apronta dentro de casa. O empate que vem extremamente atrasado seria ótimo negócio para o Galo, que manteria a vantagem de pontos sobre o Mengão, que tem 2 jogos a menos. No seco empate, cobrindo a coluna 1 da vingança também. No jogo 2, a Ponte vive um momento de freguesia muito pesada para o Vitória. O último triunfo da Macaca foi em 2016. Ambos estão vindo de vitórias na última rodada, o que dá confiança nessa briga contra o rebaixamento. O rubro-negro vem mais desgastado. No meio de semana decide sua vida na Copa do Nordeste contra o Belo. O time de Campinas pode aproveitar que está mais descansado para dar uma pausa nessa freguesia, que já ficou feia. No seco coluna 1, cobrindo a coluna do meio da recaída do freguês. No jogo 3, para o Santos seria bom negócio o Furacão se classificar na Copa do Brasil. No final de semana teria um Atlético de pé mole em ritmo de festa. Esse será o 4º confronto entre eles na temporada. O empate está atrasado. O Peixe faz partida atrasada com o Fluminense no meio de semana. Se vencer ganha fôlego. Para escapar do Z4, a equipe precisa se vingar da eliminação na Copa do Brasil. Então um ponto em Curitiba estaria de bom tamanho, principalmente se o Furacão for eliminado pelo Flamengo. Vai entrar querendo curar a sofrência da eliminação pra cima do time do Litoral Paulista. Sendo assim, vamos de empate seco e todo mundo sai feliz. No jogo 4 temos o Tombense, que é um dos times que menos perderam jogos em 2021 no futebol brasileiro. Na primeira fase o Gavião venceu em Manaus. Me parece pouco provável que ele consiga uma nova vitória pra cima do time mais enjoado da Série C. É esperado cerca de 22 mil torcedores na arena para fazer a festa, mas o bolo e o Guaraná deve ficar por conta dos visitantes, pegando o elevador rumo à Série B. No seco empate, com a cobertura na coluna 2 da surpresa. No jogo 5, o Londrina vive a alegria de ter acabado de ser campeão estadual. Por outro lado, na Série B, a equipe vem mal, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Já o Confiança vive seu melhor momento na competição. Nos últimos 5 jogos apenas uma derrota. São 3 vitórias seguidas. No primeiro turno eles ficaram no 0-0. Então vamos acreditar que dessa vez alguém leva os 3 pontos. Próxima rodada o Confiança tem o Botafogo brigando por liderança. Então a hora de ganhar é agora. Vamos de coluna 1 seco. No jogo 6, o Juventude sentiu muita falta do goleador Ricardo Bueno, que está lesionado. Na estreia de Jair Ventura, o Ju bombardeou a defesa do Ceará. Foram 26 finalizações, mas faltou aquele instinto assassino para colocar a bola dentro da rede. Se Ricardo Bueno conseguir se recuperar, o time tem boas chances de aplicar a primeira derrota em Gordiola. Desde que ele assumiu o Bahia, o time de Caxias do Sul torce para o tricolor da Boa Terra bater o Ceará em partida atrasada no meio de semana. Assim o time baiano chegaria de pé mole no Alfredo Jaconi. Sendo assim, no seco coluna 1, mas sem abrir mão de empate também. No jogo 7, apesar da ótima vitória para cima do time reserva do Furacão, a bruxa estava solta para o tricolor do PC, que perdeu 3 jogadores lesionados para o confronto com o Atlético Mineiro, e torce para que eles estejam recuperados para pegar o Coelho, Robson, Iago Pikachu e Lucas Crispim. Outro confronto onde o empate vem atrasado. O Coelho precisa aproveitar os prováveis desfalques do Fortaleza para dar o troco pela goleada do primeiro turno, até porque na próxima rodada tem o derby contra o Galo, e o Coelho é um baita freguês de carteirinha. No seco coluna 1, deixando a cobertura no empate. Jogo 8 A Caixa não é boba. Escolheu a dedo mais uma vez o jogo do Atlético de Madrid, que vem claramente de salto alto nessa temporada. Depois de ter ficado com o título de La Liga na última temporada, a equipe cotonera empatou 3 dos últimos 5 jogos no Wanda Metropolitano. Para piorar, perdeu o francês Lemar por algumas rodadas. Betis é um time perigoso e bastante ofensivo, com jogadores como o francês Fekir, o Panda Borja Iglesias e o brasileiro William José. Dá pra entender quem vai arriscar na surpresa aqui, mas vamos dar um voto de confiança para o Atlético voltar a vencer em casa. Vamos de coluna 1 seco. No jogo 9, o Ceará reencontra Gordiola nesse meio de semana.
Com Thiago Nunes, o time segue dando a maior pinta que vai ser rebaixado. A única vitória de Nunes foi pra cima do Café com a Leite Chapecoense. Já o Flusão vai para Vila Famosa pegar um Santos desesperado da vida. Se perder, entra de testas franzidas contra o Vovô, que não tá jogando nada. Sendo assim, por ser um jogo de vida ou morte para ambos, no seco um novo empate, mas cobrindo a coluna 2 do visitante. No jogo 10, não tem muito o que falar. Nessa altura do campeonato, se o Grêmio pensa em se salvar, vai precisar pontuar em todos os jogos dentro da sua arena. Se tá difícil na técnica, vai precisar levar os pontos na raça. O ambiente melhorou com a saída da Bruxa do 71. Vai ser um grande teste com Palmeiras e Atlético Mineiro na sequência. No seco empate, mas cobrindo a coluna 1 da vitória suada. No jogo 11, temos um cenário parecido do confronto entre Manaus e Tombense. A direção do Criciúma acabou pegando muita gente de surpresa, ao demitir o ídolo Paulo Baier, depois do empate na primeira rodada do quadrangular final, uma decisão que pareceu errada, e nesse final de semana pode vir o castigo. Na primeira fase o Tigre venceu no Heriberto, parece pouco provável uma nova vitória. Sendo assim, vamos de coluna do meio seco, com o Galo pegando o elevador rumo à Série B. No jogo 12, a Caixa escolheu a dedo mais um clássico do futebol italiano. Clássico qualquer coisa pode acontecer e será considerado normal, sendo mais recomendado colocar o triplo, acreditando que o Milan vai acabar com a invencibilidade da Roma jogando no Estádio Olímpico. Vamos de coluna 2 seco. No jogo 13, o Inter, que não costuma ir muito bem fora de casa, terá os desfalques de mercado, Rodrigo Dourado e Patrick. Os atacantes do São Paulo vão precisar passar a semana inteira de botinhas ortopédicas, para consertar os pezinhos tortos. Como o Bragantino acabou tirando 6 pontos do rabo do tricolor, o São Paulo vai precisar tirar 6 pontos do rabo do Colorado. Sendo assim, vamos de coluna 1 seco. Encerramos como jogo 14 entre Sport e Atlético Goianiense. Esse confronto tem sido marcado por muito equilíbrio. Nos últimos 5 jogos tivemos 4 empates. Inclusive esse foi o resultado do primeiro turno. Com a vitória para cima do Grêmio, o Dragão deu uma respirada nessa luta pela permanência. Enquanto que o Sport está empatando com o Palmeiras por 1-1 enquanto gravamos esse vídeo. O Leão ainda visita o Massa Bruta, antes de retornar para Recife. Acreditando em mais um jogo muito equilibrado, vamos de coluna do meio seco. Não esqueça de deixar o gostei para dar uma moral pro canal. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo concurso.